Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Júlio Pontes, Colégio Ofenisa Freire, da disciplina de Química do terceiro ano de ensino médio. O assunto para vocês na Química Orgânica vai ser álcool. E o que são os álcools? Os álcools são aqueles compostos orgânicos que possuem o grupo hidroxila ou oxidila ligado diretamente a um carbono saturado. O que seria carbono saturado? Aquele que só tem ligações simples. Então, como exemplo, eu posso colocar esse aqui. Posso colocar esse aqui, cadeia aberta, cadeia fechada. Tem também cadeias ramificadas, não tem problema. Agora, pode ter uma cadeia insaturada, isso é álcool? Sim, desde que a hidroxila não esteja ligada diretamente ao carbono saturado, como esse exemplo aqui. O carbono tem que ser saturado, não pode estar na insaturação. Aí a gente vai ter as classificações dos álcools. Como? A classificação pode ser dada quanto ao carbono que ele se encontra, quanto ao carbono que a hidroxila se encontra. Ele vai poder ser como? Primário. Por que primário? A hidroxila se encontra no carbono primário. Lembra o que é carbono primário, pessoal? É aquele carbono que está ligado diretamente, no máximo, a um outro átomo de carbono. Então veja bem, esse aqui, ele está ligado somente a esse carbono aqui, então é um álcool primário. Secundário, quando ele está ligado a dois carbonos. A hidroxila está no carbono que está ligado a dois carbonos. Olha. Esse carbono que se encontra na hidroxila está ligado a esse. Está ligado a esse. Terciário, quando a hidroxila está ligada a um carbono terciário. E esse carbono está ligado a esse e a esse. Professor, pode ter quaternário? Não. Por quê? Porque o carbono faz no máximo 4 ligações. Se eu colocar hidroxila a um carbono quaternário, significa que vai passar a ter quantas ligações? 5. Daí não existe uma classificação quanto a um carbono quaternário, somente primário, secundário, terciário e quaternário. O segundo critério de classificação é quanto ao número de hidroxilas. Ele vai poder ser monoálcool, quando só tem uma única hidroxila. Aqui. Diálcool, quando tem duas hidroxilas. Podendo ser ou não no mesmo carbono. Então, eu posso ter esse exemplo aqui também. Certo, pessoal? E pode ser um poliálcool, quando eu tenho mais de 3 hidroxilas. Tranquilo? Agora vamos para as fases que vocês mais gostam, né? A nomenclatura. Dá um nomezinho a essas estruturas bonitas. Nomenclatura. Cadeia abertas e normal. Exemplos. Só, quantos cartões eu tenho aqui? 1. Qual
termo que a gente usa para carbono? MET. Um carbono MET. Como só tem um, a gente diz que não carbono, é um composto saturado. Para ligações simples apenas AN. E o termo ol, porque agora é um álcool. E do carboneto só usa ol. Álcool só usa o ol. Metanol. O metanol, pessoal, é um composto que ocorre da fermentação incompleta de algumas plantas, madeira e tal. Isso aqui, pessoal, é utilizado também como combustível. Na Fórmula Indy é utilizado como combustível e ele, o que acontece? Tem as chamas transparentes. Então é por isso que é difícil quando você não vê pegando fogo, mas o treco está pegando fogo sim, e aí vê o piloto bater e sai rolando assim, no gramado. Eu falei, que desgraça é essa? Sai rolando e os caras vêm com o extintor porque a chama tem color mesmo, transparente, você não enxerga. O composto B, pessoal, que eu vou colocar aqui, tem quantos carbonos? 1, 2, né? 1, 2. Então o termo et. An, porque é ligações simples. E ol, por causa do grupo álcool, é etanol. O etanol, por incrível que pareça, muita gente pensa que o etanol é só o álcool combustível. No Brasil, ele é derivado do açúcar, da cana-de-açúcar, e já nos Estados Unidos eles utilizam o milho para fazer essa fermentação e ter o etanol. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o etanol à base da cana-de-açúcar, ele é mais, como posso dizer, tem um rendimento melhor. Então, se você colocar 1 litro de etanol em um carro, com um etanol de açúcar, da cana-de-açúcar num carro, ele vai percorrer uma distância maior do que se fosse um etanol à base de milho. Então, ele tem uma rentabilidade melhor, uma performance melhor. Só que esse mesmo etanol que é colocado em veículos ou em motores de cortador de grama, dessas coisas, é o etanol que consumimos nas bebidas. E professor, então se eu posso ir lá num posto de gasolina e pedir 1 litro de etanol e beber? Não. Por quê? A diferença única apenas é na concentração. Na concentração. A cerveja, normalmente a cerveja tem uma concentração de 4 graus GL. O que é isso? É uma escala de Gay-Lussac. Significa o quê? Que a cada 100 ml de cerveja, você vai estar ingerindo 4 ml de álcool. Não é tanto. Mas aí você tem os vinhos, que 11 graus GL. Aí você tem a vodka, que normalmente é 50. O uísque, que é 40 graus, os destilados, que aí inclui pinga, aguardente, normalmente entre 50 e 60 graus GL, e tem o absinto. Esse aqui é proibido a venda no Brasil, mas já dizem que já tem relatos que já pode chegar a 90 graus GL. Aí eu digo, é melhor tomar o quê? O combustível. Porque a cada 100 ml, você tomar 90 ml de álcool, é melhor você tomar o combustível, o etanol. Professor, e se eu quiser, eu posso tomar metanol? Você já viu que há uns anos atrás, na Bahia, morreu um monte de gente. No Irã também morreu um monte de gente. Esse ano mesmo, na pandemia. Na Índia, comumente morre. Por quê? Porque a fermentação completa faz que o etanol não existe, que vai existir metanol, e esse é letal. A pessoa toma e vai para o caixão. Tranquilo, pessoal? Isso aí são os exemplos de cadeia aberta. Com 3 exemplos. Professor, mas vai ter um exemplo aqui, que eu vou colocar, desculpa até, o C. Por quê? Porque, olha, isso é diferente disso. Mesmo número de carbonos, mas a posição da hidroxila estão em carbonos diferentes, que faz com que as suas propriedades se alterem. Então, obrigatoriamente vai ter que numerar. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Professor, e por que eu não numero ao contrário? Porque a preferência é do grupo funcional, e você tem que colocar sempre no lado do menor número.
Aqui eu estou no segundo carbono, aqui eu estou no terceiro carbono. Lembre-se que o plano que a gente está aqui na quadra é bidimensional, e a gente tem que ter um plano tridimensional. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 boot. Em que carbono está a hidroxila? No segundo ol. Ah, professor, só posso colocar assim? Não, você pode colocar desse jeito também. 2-butanol ou butanol 2. Qual é o que mais aparece? Assim. Por quê? Quando vir as ramificações ou as insaturações, aí vocês vão ver o problema da coisa. Por exemplo, a letra D aqui. Não vou com ramificação, mas eu vou com insaturação. Qual é a ordem de prioridade? O grupo funcional, ele prevalece sobre a insaturação. Então, colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, porque você foi logo por aqui? Porque eu estou vendo que a hidroxila está mais próximo dessa unidade. Certo? Então, vamos lá. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente. No carbono 4, entre o 4 e o 5, eu tenho saturação do tipo duplo. Então, vou colocar 4 em... por causa da dupla. E no segundo carbono eu tenho a hidroxila, 2-ol. É esse o nome dele aí. Tranquilo, pessoal? Viram por que é melhor usar assim? Justamente por conta das insaturações. Agora vamos para o segundo carboneto, ficar bem fechada e normal. Zé Claro. Preciso numerar? Não. Porque sempre vou começar por quem? Pela hidroxila. Aqui. Só se tivesse uma insaturação que teria que ser numerada. Pronto. Começo pelo nome ciclo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Ciclo pan, que é só ligações simples. É o ciclo propanol. O B, eu já vou variar um pouquinho. Coloquei 4 carbonos, mas eu vou colocar uma dupla. Vou numerar. Se eu vim aqui, 1, 2. Se eu vier por aqui, eu vou ter 2, 3. Então sempre o menor, lembre-se sempre disso. Então eu vou ter ciclo, bute, porque são 4. 2 em nol. Professor, preciso colocar 1? Preciso. Ah, mas sempre vai ser no 1? Vai, só para não confundir com outra função orgânica, que é o enol, que eu vou mostrar para vocês depois. Certo? Então, ciclo bute 2 em 1 ol. E agora vamos para cadeias abertas, ramificadas. Primeiro passo é determinar qual é a cadeia principal, né, pessoal? Vou aumentar aqui um pouquinho só para não dar uma confusãozinha. A cadeia principal vai ser aquela que tem o maior número de carbonos. Se eu vim aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a cadeia principal vai ser essa aqui. Eu vou pintar todinha de vermelha para não confundir. Pronto, tá aí. Observe que eu tenho quantas ramificações. Eu tenho uma aqui. Quando eu tenho um carbono, a gente chama de metil. Aqui é o propion, outro metil e aqui o etil. Aí vai começar por quem? Sempre em ordem alfabética e começando pelas ramificações. Temos que numerar sim, sempre dando prioridade ao grupo funcional, que se encontra aqui, mais próximo dessa extremidade. Então vamos começar por ela.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem vem primeiro? O grupo etil, que está no carbono 4. Então, botei o 4 etil. Depois vem quem? O metil, né? O M, que está no 4 e no 5. Então, botei o 4,5 dimetil. Depois, no quinto carbono tem o propil. Só que tipo de propil? O isopropil. Então, botei o 5 isopropil. Tem mais alguma ramificação? Não, já coloquei as 4. Vamos para a cadeia principal. Oct, principal ligações simples. E no segundo carbono tem a hidroxila. 2-O. Esse é o nome dele. 4 etil, 4, 5 dimetil, 5 isopropil, octano 2-O. Tranquilo aí, pessoal? Espero que esteja gostando, viu? Porque a tendência é essa, até no fim, dar mais umas 10 aulas só com esse tipo de assunto. Muito bonito, léxico acumulativo, porque, infelizmente, quem não souber as funções orgânicas, identificar, souber os nomes, não vai fazer isomeria nem vai fazer reações. Então, é acumulativo por livre e espontânea pressão. Passar mais um exemplozinho na tua cadeia fechada e unificada. Essa dessa também. Vamos lá, começa a numerar sempre pela hidroxila. Observe que essa ramificação está mais próxima aqui. Então, vou por aqui, porque aqui está a primeira ramificação no terceiro carbono. E aqui eu estou no segundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter o que, pessoal? Começo pelas ramificações. Aqui eu tenho uma ramificação do tipo metil. Aqui outra do tipo metil e aqui do tipo propil. Então, eu tenho 2,4 dimetil, 3 isopropil. Agora, como não tenho mais ramificações, vou direto para a cadeia principal. Ciclo pentanol. Eu só preciso colocar um. Nesse caso não, porque ele está diretamente no primeiro carbono, sempre vou contar por ele, e principalmente porque não tem saturação, que aí não posso confundir com a função orgânica enol. Tá certo, pessoal? A aula de hoje acabou, vou passar no exercício e até a próxima.